Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago esse vídeo curto em que respondo a questão que abordei no título. Não haverá spoiler, então caso você só veja o anime, fique tranquilo que eu só contarei o que foi cortado da novel. Mas, caso você não se importe com spoiler, eu não sei se eu vou lançar simultaneamente ou meia hora depois desse vídeo, mas também lançarei nesse mesmo dia um outro vídeo com spoilers em que conto tudo sobre os testes do santuário, da Equidona, sobre os 3 testes que existem. Além de mais tarde ainda eu lançar o meu review semanal do episódio. Então, sem mais enrolação, vamos ao tema do vídeo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o primeiro teste do santuário consiste em encarar o passado. Mas há algo além disso, e que é a palavra arrependimento. Há mais interações no volume 10, que é a parte que adaptou essa parte do anime. E é claro, quando eu chegar na série de vídeos de diferença e eu chegar no volume 10, eu vou contar mais detalhadamente. Mas a Equidna, ou Equidona, seja lá como você prefere chamar, no volume 10 explica para o Subaru que todo mundo tem arrependimentos na vida. E cada vez que a gente vive, a gente tem um novo arrependimento a cada dia. O você de ontem tem arrependimentos do passado, o você de hoje tem arrependimentos do você de ontem, e o você de amanhã terá arrependimentos do você de hoje. Essas são as palavras que ela usa. E isso decorre porque a gente acaba se tornando mais sábio, adquire mais conhecimento, e claro que a gente vai se arrepender do nosso passado. E as pessoas costumam fugir do arrependimento. Então, nesse primeiro teste, você tem que encarar o passado e o arrependimento. Se você irá aceitar o passado ou se irá rejeitá-lo, pouco importa, você será aprovado. O que você tem que fazer é encarar o passado e dar uma resposta para a Equidona. Assim ela ficará satisfeita e você passará no teste. O primeiro teste do Subaru foi com ele realizando esse teste sem saber que era um teste. Ele estava na terra natal dele, na cidade natal, ele conviveu com os pais e ele acabou aceitando o seu passado e ele só foi descobrir que era um teste lá pro final, em que a Equidona ela revela que era um teste e tudo. Na novel, o Subaru já descobre antes, ele já desconfiou e descobriu que era um teste porque não tinha movimentação na rua quando ele estava passeando com a mãe dele. Mas isto pouco importa agora, o que importa é que ele não fez esse teste na presença da Equidona, ele não sabia que era um teste na maior parte da realização, e ele também interagiu com o passado. A Emília, por outro lado, ela já faz esse teste sabendo que é um teste. A Equidona já se apresenta para ela, faz aquela recepção toda, vai explicando e conversando com a Emília durante o teste. E ela também não pode interagir com o passado, pode apenas observar, tanto que ela não pode tocar e nem nada, só pode observar o teste. Embora seja o mesmo teste, que é encarar o passado e os arrependimentos, existem formas diferentes de realizar esse teste. E a forma que o Subaru e a Emília realizaram esse teste são diferentes, justamente porque os arrependimentos dos dois eram diferentes, eram 2 tipos de arrependimentos. Existem arrependimentos que são para momentos instantâneos, seja com ações ou omissões do passado, como existem também arrependimentos que decorrem de relações com outros indivíduos, seja por conversas, ou uma briga, ou algo do tipo. O arrependimento do Subaru estava ligado diretamente ao relacionamento com as pessoas, principalmente seus pais. Começou na infância, é mais complicado que parece, assim, mas é mostrado que ele tinha os amigos, fazia as bagunças de criança normal, ele era um orgulho para a família, ele era bom em muitas atividades, e ele era comparado com o pai várias vezes. E isso acabou gerando um misto de emoções. Então, quando ele começou a perder muitas das suas qualidades, perder amigos e também deixar de ser bom nas atividades, isso acabou afetando ele. E aí que ele passou a imitar o pai da maneira idealizada, como ele idealizava o pai. O pai ele agia de uma forma diferente com ele e ele acabou agindo daquela forma cômica do pai. Só que essa era a única maneira que o Subaru sabia interagir com as pessoas, por isso que ele acabava afastando os outros dele. E é por isso que ele acabava passando vergonha e ele acabou se isolando, porque ele não queria mais ter contato com as pessoas. E por isso que ele acabou deixando de ir na escola. Esse é um dos arrependimentos dele. E mal tinha interação com o pessoal da vizinhança também, mas o principal era a relação dele com os pais. O Subaru ele sabia que ele estava errado em se isolar, ele sabia que ele estava errado em cabular as aulas, e os pais, ele gostava muito dos pais, e ele queria que os pais odiassem ele. E ele não sabia lidar com os pais. E quando os pais dele passaram a tratar ele da mesma forma, dando apoio a ele, isso gerou um misto de emoção mais ainda. Se você acompanha meus vídeos de diferença, sabe que o Subaru e até mesmo a Emília, logo, eles queriam que se sentiam tão culpados que ele queria que os outros odiassem ele e os culpassem, jogassem essa culpa neles, que era uma forma de alívio.
Mas no fim o Subaru ele nunca chegou e conversou com os pais dele sobre os problemas dele, nunca pediu ajuda, nunca pediu conselho, e esse era um dos maiores arrependimentos. Aquela cena com a Naoko se despedindo dele e ele nem ligando, indo para conveniência e nunca mais voltou, com certeza ficou no inconsciente, marcado dele. Ele estava extremamente arrependido disso. E é por isso que o Subaru precisava encarar o teste dessa forma, não sabendo que era um teste e relacionando diretamente com os pais e também tomando coragem para interagir com as pessoas externas, que seria a escola, seria sair na rua. Mas o principal mesmo era os pais, claro, que resolvendo com os pais ele conseguiu resolver as questões de ter coragem de ir para a escola, conversar com o Kenichi foi uma coisa muito boa para ele, perceber que os pais sempre amavam ele, sempre queriam o melhor e sempre estariam lá para apoiar, seja para dar bronca. E é por isso que o teste dele é dessa forma, porque era um arrependimento ligado diretamente com o relacionamento dos pais e também com o relacionamento externo, assim, com as outras pessoas, terceiros, que seria ter coragem de voltar para a escola e etc. Essa é a melhor forma do Subaru encarar o passado e o principal arrependimento dele. Já o arrependimento da Emilia não está diretamente ligado com a relação com as pessoas que ela teve, mas sim num determinado momento de desgraça da vida dela, que foi o momento da Pandora chegando lá e causando toda aquela discórdia. E tem a questão da escolha dela. Se ela tivesse escolhido a outra mão da Pandora, tivesse aberto o portão, será que a Fortuna e o Giles estariam bem? Os outros moradores não estariam congelados? E aquela culpa que ela sempre fugiu do passado. Então ela tinha que encarar vendo esse passado. Então a melhor forma não era ela participando, porque não estava relacionado diretamente com a relação, a convivência dela com as pessoas, e sim um momento de escolha da vida dela e um momento de desgraça, que ela apenas fechou os olhos e ignorou o passado para não sofrer. E a melhor forma dela encarar o passado, encarar esse primeiro teste, é justamente ver o passado traumático que ela passou com 7 anos e vendo ela dessa forma atual, encarando esse passado com a maturidade que ela tem hoje. Apesar de não ser das melhores, a idade mental dela é 14 anos, mas mesmo assim ela tem mais maturidade do que antes. Então, esse passado que ela sempre fugiu, a melhor forma é encarar com a consciência que ela tem hoje e ver a escolha que ela fez e as consequências disso. Como o principal arrependimento estava na escolha, não adiantaria ela retornar ao passado com 7 anos e fazer uma outra escolha. Não, o arrependimento estava naquela escolha e a sua consequência, se ela se arrependia ou não. No fim, ambos passaram no teste. Para passar no teste, não precisa aceitar o passado. Você pode recusar, você pode se arrepender. Você apenas tem que encarar esse passado. E tanto o Subaru quanto a Emilia eles passaram, porém foram com a melhor forma possível, já que ambos aceitaram. O Subaru aceitou a relação dos pais, aceitou a maneira como eles amavam, ele aceitou a mudança e aceitou, inclusive, mesmo não sabendo que era um teste, aceitou ir para a escola superando aquele trauma dele. Enquanto a Emilia, ela aceitou o passado dela, aceitou a escolha dela e disse que não se arrependia. Embora a Fortuna morresse, ela obedeceu a Mãe Fortuna, ela simplesmente cumpriu a promessa com ela, e se ela se arrependesse de alguma coisa, seria de não ter sido forte com a Pandora. Ambos viram seus erros, aceitaram o passado e agora estão prontos para seguirem para o presente, e consequentemente o segundo teste. Então, a forma de encarar o primeiro teste é justamente pelo tipo de arrependimento que cada indivíduo carrega. Subaru teve que encarar o teste daquela forma porque o seu arrependimento estava ligado com a relação dos pais e outros terceiros. O arrependimento da Emilia estava ligado com um acontecimento do passado e uma escolha, por isso que ela encarou o teste daquela forma também. Daqui a pouco eu estou postando um outro vídeo, esse vídeo vai ter spoiler, e eu vou explicar sobre o primeiro, segundo e terceiro teste. Esse vídeo eu detalhei um pouco mais no primeiro teste, quis explicar o arrependimento da Emilia, o arrependimento do Subaru e como isso influenciou na forma do teste. O próximo vídeo será mais resumido, eu não vou falar o arrependimento de cada um, eu só vou explicar o mecanismo de cada teste e resumidamente como foi encarado nesses testes. Estou deixando o link na descrição de outros vídeos que eu fiz, vídeos curtos de curiosidade, análise de episódio, e também eu faço uma série de vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime. Eu conto detalhadamente cada diferença que tem na Light Novel e o anime, por isso que tem muitos vídeos. O volume 4, por exemplo, teve 6 partes. Além do vídeo dos testes, pretendo lançar também hoje o vídeo de análise sobre o episódio. Agradeço por ter assistido até aqui, se você gostou deixe seu like. Caso queira acompanhar mais o conteúdo do canal, meu canal é focado em ReZero, mas é claro, pretendo trazer vídeos de outros animes. Caso queira acompanhar, é só se inscrever. Eu fico por aqui e até daqui a pouco.